Você sabe o que significa controle preventivo de constitucionalidade? E você sabe como o controle preventivo de constitucionalidade é exercido no caso brasileiro? Eu sou a professora Caroline Miller Bittencourt, sou professora de Direito Constitucional no CEISC, na Universidade de Santa Cruz do Sul, e vim conversar um pouquinho com vocês aqui no nosso canal de Debates e Direitos Constitucionais. O controle preventivo de constitucionalidade, ele é exercido durante o processo legislativo. Por esse motivo que ele é chamado de preventivo. Ele visa evitar que uma norma inconstitucional entre no sistema jurídico, ou seja, ela pode ser inconstitucional sobre duas perspectivas. A primeira perspectiva é a chamada inconstitucionalidade formal, ou seja, ela não respeitou as regras do processo legislativo que estão contempladas, por exemplo, entre o artigo 59 ao artigo 69 da Constituição. Por exemplo, quando nós vamos propor uma lei, nós temos que verificar se aquele que está fazendo a propositura, ele tem iniciativa para propor essa lei, se ele tem competência para propor essa lei, se ele respeitou, por exemplo, o quórum que é exigido na votação. Se for uma lei ordinária, por exemplo, teríamos uma votação por maioria simples, se for uma lei complementar, teríamos uma votação por maioria absoluta. Então ele tem que analisar sempre esses aspectos formais, mas também tem que analisar o aspecto material, ou seja, se o conteúdo desse projeto está de acordo com a Constituição. Então vamos pegar um exemplo de uma emenda à Constituição. Uma emenda à Constituição ela pode ter a iniciativa do Presidente da República, de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, do Senado ou da Assembleia Legislativa, mais da metade das Assembleias Legislativas. Pegando esse exemplo, vamos imaginar que tenhamos um projeto de emenda à Constituição encaminhado pelo Presidente da República, que tem competência para a iniciativa de emendas à Constituição, mas em seu conteúdo ele prevê a pena de morte no Brasil. Vejam que o conteúdo ele fere aquilo que está previsto na Constituição, que é a impossibilidade de termos pena de morte, ou seja, materialmente ele afronta o conteúdo constitucional. Nesse sentido, então, que o controle preventivo ele precisa analisar a constitucionalidade formal e material. Bom, a pergunta agora que se impõe é: quem deve praticar o controle preventivo de constitucionalidade? Como regra geral, nós vemos que, como se trata de um processo de elaboração das normas, o controle preventivo ele é exercido pelo Poder Legislativo durante esse processo de elaboração ou pelo Poder Executivo. Ou seja, ambos são poderes políticos. Então, de que forma ele é exercido? A primeira forma é através das comissões de Constituição e Justiça. Todos os projetos de elaboração de leis e de emendas à Constituição são exemplos de controle preventivo de constitucionalidade porque eles passam pelas comissões de Constituição e Justiça, que devem fazer uma análise prévia, devem emitir um parecer se esse projeto ele está ou não em consonância com a ordem constitucional. No entanto, evidentemente que é possível que haja falhas em que a Comissão de Constituição e Justiça acaba não fazendo a interpretação correta na perspectiva constitucional. E aí temos um segundo momento que é bastante importante. Esse segundo momento se trata do veto do Presidente da República ou o veto do Poder Executivo, porque ele também ocorre pelo governador do estado e também pelo prefeito municipal. No veto, que pode ser um veto tido como jurídico ou um veto em razões de interesse público, é possível que nesse veto jurídico o chefe do Poder Executivo acabe dizendo que está vetando esse projeto porque ele está contrário à Constituição. Então ele acaba, evidentemente, fazendo um controle de constitucionalidade. É importante lembrar que essas razões do veto, elas devem sempre ser expressas e fundamentadas. E ainda há um prazo para ele poder exercer esse veto. O prazo é 15 dias.
Por quê? Porque se ele silenciar, importará a chamada sanção tácita, o que significaria a concordância com esse projeto. Agora temos um detalhe bastante importante. É muito comum vermos o Poder Legislativo atuando e aprovando normas em que nós, juristas, percebemos uma série de inconstitucionalidades. A pergunta é: como fazer para que o Poder Judiciário possa atuar durante o processo de elaboração, justamente porque há um risco de que normas inconstitucionais entrem no sistema jurídico? De que forma isso poderia acontecer? Temos uma possibilidade de atuação judicial durante o processo legislativo brasileiro. Não é uma possibilidade muito fácil, justamente porque acaba ocasionando um mal-estar entre os poderes. E sabemos que a Constituição primou pela independência dos poderes e também a sua harmonia. Qual seria essa possibilidade? Seria possível um parlamentar impetrar um mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal em duas hipóteses. A primeira hipótese, para acionar o controle judicial, é a identificação que esse projeto de lei, por exemplo, ele não passou pelo crivo, do chamado respeito a razões de ordem formal. Logo, não respeitou o processo legislativo em suas etapas. Nesse caso, uma inconstitucionalidade formal é possível, então, impetrar o mandato de segurança. Uma segunda hipótese seria no caso de um projeto de emenda à Constituição tendente a abolir uma cláusula pétrea. Exatamente o meu primeiro exemplo. Sabemos que a vedação à pena de morte na Constituição é um direito fundamental. Imaginemos nós que teríamos uma emenda à Constituição que iria abolir uma cláusula pétrea. Essa seria uma segunda hipótese para a impetração de um mandato de segurança no caso de parlamentar. Agora, um último detalhe, mas muito importante. Temos que perceber que a emenda à Constituição, apesar de, quando estudamos o controle preventivo, falarmos nos dois momentos, ou seja, Comissão de Constituição e Justiça, mais a possibilidade de veto, a emenda à Constituição não está sujeita ao veto do presidente da República, justamente porque ela é uma manifestação do poder constituinte derivado e, portanto, ela não passará nem por veto nem sanção. O que significa dizer que a principal alteração normativa no direito brasileiro, que seria a emenda à Constituição, ela acaba sofrendo um único controle preventivo de constitucionalidade, que é o controle das comissões de Constituição e Justiça, que são formados pelo próprio Poder Legislativo e que muitas vezes acabam agindo, preponderando o interesse político e não jurídico desses projetos que são encaminhados. Então, espero que vocês tenham compreendido esse tema que é tão complexo, mas tão necessário de ser debatido no nosso direito. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá o like e nos vemos no nosso próximo debate. Um grande abraço a todos.